Hoje, o 3º Regimento ocupa uma área correspondente a 23 municípios na região do Planalto. Sede em Passo Fundo, onde tem 2 esquadrões. É o primeiro esquadrão que é de especial, onde nós temos o pelotão IPO, o pelotão de operações especiais e o pelotão de motos. E o pelotão, nós temos também em Passo Fundo o 2º esquadrão, que é o esquadrão comunitário, que está articulado nos diversos bairros aqui de Passo Fundo. E também tem responsabilidade sobre 4 municípios, que é de Pontão, Ernestina, Coxilha e Mato Castelhano. Então, a história do regimento é muito linda. Assim, ela é traçada, tanto que é linda que é a única unidade da região. Nós temos 7 unidades de cavalaria na Brigada Militar. A nossa e a de Santa Maria e a de Porto Alegre tem estandarte de guerra. No tempo, eles já embarcaram para São Paulo para combater. Hoje o pai do capitão e o meu pai pegaram até a sentinela perdida. No meio assim, ó, no meio daquele exército inimigo e no meio do nosso exército, ficava assim, lá no meio das duas, né? Quando aquele inimigo lá avançasse, aquela sentinela ali tinha obrigação de avisar a sua tropa. Só que... Por ocasião do golpe militar, em 1º de abril, ele veio a Passo Fundo com medo de uma guerra civil, porque o General Brizola, estava em Porto Alegre. E o Jango, quando se afastou, o João Goulart, quando se afastou do governo federal, ele veio para Porto Alegre. E com medo, então, de uma levante armado, de uma guerra civil, ele fugiu para o interior. E o interior, qual foi a cidade do interior? Passo Fundo. Por quê? Porque ele tinha fortes aliados políticos aqui, né? Ele tinha um amparo. E, de fato, o prefeito eleito, o Mário Menegazzi, era um aliado político, né, do Ildo Meneghetti, e deu total apoio. Pelas fontes, né, ele veio para o Turis Hotel de novo, e ali ele teve reuniões com os assessores dele, e também, segundo fontes, ele pernoitou em local ignorado. Mas tem fontes também que dão conta que ele pernoitou na Brigada Militar, no quartel da Brigada Militar. Bom, lá em Porto Alegre é o seguinte: o governador era o Ildo Meneghetti. Ele, quando surgiu o movimento, né, da Revolução, ele fugiu para cá, fugiu para Passo Fundo, embora ninguém ficasse sabendo. Foi saber uma semana depois que ele estava aqui, depois que calmou a coisa, que foi saber, mas antes não se sabia. Eles solicitaram daqui tropa lá de Porto Alegre, tá? Lá do meu quartel, inclusive, lá no 1º batalhão lá. E veio uma tropa para cá para dar apoio ao governador que estava instalado aqui em Passo Fundo. Entendeu? E nesse inteirinho lá, houve muitos movimentos de apoio e de negação à Revolução. E lá em Porto Alegre, nós fomos guarnecer um palácio, que saiu, que o Meneghetti deixou abandonado. E a gente esperava qualquer coisa, se os caras atacassem o palácio, sempre estava naquela incerteza, que vão atacar o palácio ou não vão. Então havia aquela preocupação. Mas a minha história para o regimento, ela já remonta à época em que eu nasci, porque eu tenho o privilégio e orgulho de dizer que eu nasci lá na fazenda da Brigada. O meu umbigo está enterrado lá. O meu pai é um veterano que também é exemplo de outros veteranos, vieram do Alegrete em 1930. Sentou praça com 17 anos. Naquela época você podia optar entre servir as Forças Armadas ou a Brigada Militar.
E o meu pai, com 17 anos, sentou praça no Alegrete, nesse contingente novo, nesse regimento novo, e vieram ao longo da estrada distribuindo destacamentos, culminando com o acantonamento deles no local denominado Quartel Velho, onde hoje nós temos sediado a Justiça Militar do Estado, onde nós temos sediado o Colégio Tiradentes, onde nós temos sediado o Comando Regional de Polícia Ostensiva. Ali era o Quartel Velho, de diversos calibres, né? E no final do pátio do quartel, a gente achava muito lindo de ver os camaradas em bolinha assim, de 4, 5 brigadianos conversando, uns preocupados, outros dando risada, uns fumando, outros tristes porque eram noivos e iam ter que embarcar para o combate e quase chorando, outros alegres, indiferentes, né? Mas para nós era motivo de satisfação, era motivo de alegria ver aquele monte de camarada, aquele monte de caminhão estacionado, que hoje eu digo assim, eram caminhões requisitados pela força policial para conduzir os brigadianos, né, para o combate. Com referência ao governador, quando aqui chegou, a gente não tinha acesso, porque criança, obviamente que os veteranos, né, os reúnos, brigada, não iam deixar a gente chegar ali perto. Quem estava perto do governador, né, seriam as nossas autoridades locais, né, as autoridades do município. Eu era apenas um espectador de tudo aquilo que para mim era uma novidade. A única arma que eu via nos brigadianos, assim, com aquela idade, eram os brigadianos que conduziam a espada, eram os brigadianos em forma ir para o rancho fazer refeição, eram os brigadianos ir render parada, né? Eram os brigadianos trocar de guarda, né? Era muito bonito, aquilo ali era uma coisa assim que era trivial para mim. Mas ver aquela nova situação era totalmente diferente. Era assim, uma coisa assim inusitada, né? E só depois, né, de muito tempo, fui tomar atento e descobrir, né, que aquilo ali era tudo por causa da Revolução de 64, era tudo porque o governador tinha estacionado. Eu não me recordo exatamente se era em 75 ou 76. Eu recebi determinação, eu era o sargento mais moderno da unidade, e eu recebi determinação do comandante para me deslocar para a Fazenda None, juntamente com um grupo constituído de um cabo e mais 8 soldados, e lá tomar a situação e coordenar as atividades de policiamento no interior da Fazenda None, onde tinha sido decretado, através de documento judicial, uma palavra chamada statu quo. Para mim até era uma palavra estranha, eu não sabia o que era statu quo. Aí o comandante clareou para nós que statu quo era o que estava, do jeito que estava a Fazenda None naquele momento, deveria permanecer até que a justiça determinasse que se mexesse. E a gente chegou lá e se deparou com um conflito maior do que a gente pensava. A gente é acostumado a lidar com cidadãos, com infratores de trânsito, contraventores penais, criminosos, na cidade. Chegou lá e se deflagrou com um conflito onde envolvia fazendeiros latifundiários e envolvia colonos sem terra do outro lado. É exatamente um conflito social, né? Então eu acho que no final das contas, o conflito social foi válido, beneficiou muita gente, assim como muita gente se aproveitou e hoje continua se aproveitando. E a maioria, 99%, estão usando a terra. E 1% pegaram terra e já repassaram, mas isso aí é normal em qualquer segmento.
são esses 3 esquadrões articulados nos 23 municípios. Mas existem outros órgãos da Brigada Militar que são especiais. E desses órgãos especiais nós temos em Passo Fundo o Batalhão de Operações Especiais, o 3º Batalhão Ambiental, o 1º Batalhão Rodoviário e temos também o Colégio Tiradentes, além dos bombeiros. Falta realmente o policiamento aéreo. E essa é uma luta que nós estamos nos dedicando e já há bastante tempo, né? Nós temos interesse em que sejamos servidos por um batalhão aéreo. Nós estamos muito bem estruturados aqui em Passo Fundo e eu não diria somente em relação à brigada. Toda a nossa estrutura de segurança pública em Passo Fundo é bastante grande. Nós temos aqui, além da brigada e esses órgãos todos que nós falamos, nós temos uma regional da Polícia Civil com várias delegacias de polícia especializadas, inclusive. Nós temos a Polícia Federal e temos a Polícia Rodoviária Federal. Então, todos esses órgãos de segurança estão sediados em Passo Fundo, o que nos confere uma situação especial. Nós, embora estejamos numa região nevrálgica, digamos assim, uma região onde ocorre tudo, nós temos alguns crimes que não têm acontecido na nossa região. Por exemplo, assalto a banco. Raramente isso acontece, porque normalmente quando acontece nós conseguimos prender as pessoas que praticam, em razão desta articulação que nós temos entre todos os órgãos de segurança. O nosso regimento tem uma história bastante rica e ele iniciou como iniciaram a grande maioria das unidades históricas da Brigada Militar num período de revoluções, num período de guerras, em que as polícias eram utilizadas quase como um exército do governador do estado e que estiveram envolvidas em revoluções e também em guerra. Com o tempo, a polícia foi evoluindo, de uma maneira geral foi evoluindo e conseguiu encontrar a sua vocação. Nós já não podíamos mais ser aquela força guerreira, nós precisávamos estar a serviço do povo como um todo. E isso começou a se materializar de uma forma mais intensa a partir de 1967, quando, embora nós já fizéssemos o policiamento nas comunidades, embora nós tivéssemos o policiamento comunitário já andando muito bem, isso não era formalizado. E então, a partir de 67, começou a se formalizar, começou a se criar uma doutrina de polícia, e essa doutrina de polícia vem evoluindo até hoje. É uma atividade que está em constante transformação, mas essa transformação, ela ocorre sempre para dar o que há de melhor, o que nós podemos dar de melhor para a nossa sociedade.